Glória a Deus, amém. A paz do Senhor Jesus, amados, que Deus abençoe sempre mais vossas vidas e que Deus esteja sempre presente, vivo em vossos corações e que neste momento em que nós entramos na presença do Senhor, Ele possa estar nos dirigindo, Ele possa estar nos condicionando ao entendimento da sua palavra, que ela possa ser guardada em nossos corações e nos dar direção, orientação para que nós possamos prosseguir no caminho. Amém? Eu sou o presbítero José Brito, aqui de Fernandópolis, São Paulo, e quero deixar uma palavra de vida para o seu coração, para a sua caminhada. Eu quero estar orando a Deus neste momento, para que Deus venha nos trazer sabedoria, para que Deus venha nos trazer esclarecimento sobre a sua palavra. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, que a tua graça, o teu amor esteja, Deus, sobre cada vida e cada coração. Pai, coloco o meu coração diante de Ti, pedindo perdão pelas minhas falhas, meus pecados, por tudo aquilo que Te desagrada, e pedindo, Senhor, vem dar entendimento, vem dar, Senhor, meu Deus, discernimento, para que nós possamos compreender a Sua palavra. Por isso nós Te pedimos, derrama sabedoria sobre a minha vida, sobre cada vida que vai entrar em contato com esta palavra. Que o Senhor possa nos trazer luz e que nós possamos ser em todo o tempo dirigidos, orientados pelo Senhor, pelo Seu Espírito Santo. Senhor Jesus, guia-nos, Senhor, com a Tua destra poderosa e nos dá a vitória em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro pedindo e agradecendo. Eu quero ler uma palavra com você para que a gente possa meditar um pouquinho nesta palavra. A palavra que se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo de número 19. E diz assim a palavra do Senhor. E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito. E ao mesmo tempo, como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a lhe dizer: assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. E quando ele viu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida e chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Glória a Deus. Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro e chegou e se assentou debaixo de um zimbro e pediu por si para que pudesse morrer e disse: basta agora, ó Senhor, tira minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. E enquanto ele estava deitado e dormia debaixo do junípero ou do zimbro, eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre as brasas e um cântaro de água junto à sua cabeça. E ele comeu e bebeu e se deitou novamente. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez, e o tocou e disse: levanta e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. E se levantou e comeu e bebeu e se foi na força daquela comida para uma jornada de 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ele chegou ali em uma caverna. E ali se alojou, e eis que a palavra do Senhor veio até ele, e ele lhe disse: o que fazes tu aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito ciumento pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porquanto os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado os teus profetas com a espada. E eu, somente eu restei,
e eles buscam pela minha vida para me tirarem. E ele disse: sai e põe-te de pé sobre um monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele, e um vento grande e forte rasgou os montes, e fez em pedaços as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz calma e baixa. E assim foi, quando Elias ouviu isto, que ele envolveu a face com o seu manto e saiu, e se pôs de pé à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e disse: o que fazes tu aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito ciumento pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado os teus profetas com a espada, e eu, somente eu, restei, e eles buscam pela minha vida para me tirar. E o Senhor disse a ele: vai, retorna ao teu caminho para o deserto de Damasco, e quando vieres, ungi Hazael para ser rei sobre a Síria. E Jeú, o filho de Ninsi, ungirás para ser rei sobre Israel. E Eliseu, o filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E sucederá que aquele que escapar da espada de Hazael, Jeú matará. E aquele que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Contudo, deixei para mim 7.000 em Israel, todos os joelhos que não têm se curvado a Baal, e toda a boca que não o beijou. Glória a Deus. Até aqui nós estamos lendo 1 Reis 19, do verso 1 ao verso 18. E eu quero dizer aos irmãos que quando eu li esta palavra, né, sabe Deus quantas vezes eu já havia lido antes, mas quando me veio novamente esta palavra à mente, eu fiz alguns questionamentos, porque achei assim sobremodo surpreendente que Deus ele já estava falando com Elias ali no versículo 9, né? Já estava ali com Elias, já havia perguntado para ele: que fazes aqui, Elias? E no verso 11, ele dá a ordem: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E então eu me perguntei se Deus já estava falando com Elias ali naquele momento em que ele estava dentro daquela caverna. Eu me perguntei por que o Senhor o mandou sair, subir até o alto do monte, para que lá novamente ele fizesse a mesma pergunta e falasse a sua orientação para Elias. Porque ele já não falou com Elias ali aonde ele estava. Talvez possa parecer assim uma bobagem aos olhos de alguém, aos ouvidos de alguém, este questionamento, mas isso me intrigou porque Deus ele é muito direto, ele é muito contundente nas suas manifestações. E neste caso, esta segunda vez que ele vem a perguntar a mesma coisa a Elias, isso me chamou a atenção, e então eu fui orar e fui buscar em Deus respostas para este questionamento. E aí eu aprendi algo com isso. Porque Deus ele demonstra que ele não queria apenas falar com Elias, mas ele queria curar Elias. Elias estava num processo de temor,
de medo de perder a sua vida nas mãos daquela mulher Jezabel. Porque, na realidade, ele não temia a morte, porque ele vai até aquele lugar 40 dias e 40 noites ele andou somente a partir do momento que o anjo o encontrou, né, e mandou que ele fosse. E neste período ele fugindo daquela mulher e supostamente com medo de perder a vida nas mãos dela, ele chega debaixo daquele zimbro e ele ali pede a Deus que tire a sua vida, porque ele não era melhor do que os seus pais, que já haviam partido. E ele diz, pede para Deus tirar a sua vida, mas ele estava fugindo de morrer. Como é que ele chega até ali e pede para Deus tirar a vida dele? Então eu entendo que Elias estava assim, num processo de fuga, mas não por medo da morte. Ele estava mais fugindo de enfrentar aquela dificuldade, aquele problema. E a gente percebe de alguma maneira que quando Elias foi até o Monte Carmelo e ali ele fez todo aquele processo, né, de quem é Deus, o verdadeiro Deus, e os profetas de Baal e de Acera, eles estavam ali juntos e tentando chamar a atenção dos seus deuses para que aquele holocausto fosse consumido, e Elias invocou o nome do Senhor, e ao contrário dos profetas, eles não tiveram sucesso, né? O holocausto deles não foi consumido, mas ao contrário deles, o holocausto de Elias, quando ele invoca ao Senhor nosso Deus, o holocausto dele foi totalmente consumido. E ali a palavra registra que aqueles profetas foram mortos no comando de Elias ao fio da espada. E então isso demonstra que ele era um homem corajoso, que ele era um homem forte, que ele era um homem temente a Deus e que obedecia ao Senhor. Mas nós vemos que Elias foi até ali sob o comando de Deus, e ali Elias invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu. Mas quando Elias retorna e ele recebe aquele recado daquela mulher, e ele não teve orientação de Deus, ele não teve o Senhor dizendo para ele o que ele deveria fazer. E então ele foge temendo aquela mulher, os problemas, as dificuldades que adviriam no dia seguinte com a investida dela sobre a vida dele. Muitas vezes nós não tememos, não é a questão da iminência da dificuldade sobrevir e aparecer e a gente não dá conta, às vezes não é isso. O que nós tememos é não estarmos firmes, não estarmos com a certeza de que Deus está cuidando de nós. Então, aqui nesta palavra, Deus mostra que há momentos em que nós temos que parar tudo, que nós temos que deixar tudo quieto e buscarmos a face do Senhor. Subirmos no Monte Santo de Deus em oração e súplicas, pedindo a Deus que venha sobre nós e que venha trazer orientação e solução para que nós possamos vencer os problemas e as dificuldades. Muitas vezes a gente quer fugir de enfrentar aquele problema. A gente quer fugir do confronto com essa dificuldade que se levanta. Muitas vezes a gente se esquece que nós temos um Deus poderoso, forte, que caminha conosco, e Ele espera que nós o chamemos para a batalha à nossa frente. E nós, muitas vezes, deixando de fazer isso, nos submetemos na nossa pequenez, na nossa fraqueza, a querer tomar conta desta luta, desta dificuldade com as forças das nossas mãos.
sabendo nós que somos dependentes do Senhor e que precisamos dele em todo momento para estarmos guerreando, para estarmos lutando e vencer em nome do Senhor Jesus estas lutas, estas pelejas. O Senhor diz: eu sou contigo até o fim. Sabe, a gente precisa acreditar que o Senhor está do nosso lado em todo tempo e que Ele é Deus para guerrear conosco. Então, Deus faz ele subir ao monte como um convite para que ele se exponha, para que ele abra o seu coração. Elias teria que encarar a presença de Deus sem véu, sem máscara. E ali, quando ele sobe naquele monte e ele se coloca diante de Deus, a gente percebe que ele passa a ter uma nova oportunidade diante de Deus de manifestar o seu temor, a sua dificuldade. E quando ele chega lá em cima do monte, Deus pergunta para ele novamente: o que fazes aqui, Elias? Elias, ele conhecia Deus de uma forma. Ele conhecia Deus como fogo no Carmelo. Ele conhecia Deus como o vento que fere. Ele conhecia Deus como o terrível terremoto que abala tudo. Mas agora, naquele momento, quando ele obedece a Deus e sobe até aquele monte, ele demonstra que, através da obediência, ele precisava conhecer Deus de outro jeito. E aí Deus se revela de uma maneira totalmente diferente para ele. Deus se revela para mim e para você no silêncio, como ele se revelou para Elias. Através de uma voz mansa e suave. Muitas vezes Deus quer falar conosco no secreto, sem barulho, sem gritaria, sem muito blá blá blá. Deus quer ter um encontro somente comigo e com você, no secreto, no silêncio. Deus estava ensinando a Elias que não é só um espetáculo que ele se manifesta. Não é só no espetáculo que Deus se manifesta. Há momentos em que a presença mais confortadora, transformadora de Deus se revela em paz e não em poder. Deus quer que nós entendamos que Ele tem a mesma essência que nos deu. Deus nos fez imagem e semelhança dele. E nós carregamos características de Deus, uma vez que Ele mora em nós. E nós precisamos entender que há momentos em que nós precisamos dessa paz, dessa voz mansa e suave, acalmando o nosso coração, nos dando a certeza de que Ele está do nosso lado e que Ele nos carrega no colo. Ele nos balança para nos acalmar. E quando nós nos acalmamos, aí sim vem a sua palavra de orientação. Aí sim vem a sua palavra para nos guiar nos próximos passos. Devemos aprender a ter este momento de silêncio com Deus. Quando as coisas estão muito turbulentas, quando os problemas estão dizendo: eu vou te matar, eu vou tirar o teu ânimo, eu vou fazer você desistir. Lembre-se, o seu Deus quer te carregar no colo. Busque Ele no silêncio. Suba até o mais alto do monte, aonde ali você vai entender que a presença de Deus também é uma voz mansa e suave falando com você. E aí sim, quando você estiver calmo, quando você estiver superado aquele momento de temor, aquele momento de fraqueza, você vai entender que tudo está no controle de Deus, que Deus tem tudo sobre o seu controle, sobre o seu poder.
E então você vai receber a orientação de Deus, a direção de Deus para você prosseguir, como ele fez com Elias. E então ele manda Elias descer, voltar, né? Depois que Elias ali no monte recalibrou as suas energias, as suas forças, o coração dele, mesmo esperando ver vento, terremoto, fogo, não era o que ele precisava naquele momento. O que curou foi uma voz suave, que restaurou a sua identidade, né? A identidade dele como profeta, como servo e como filho. É isso que nós devemos buscar. É isso que nós devemos entender e compreender. Nós somos servos, profetas de Deus, filhos de Deus, e Deus tem vitória para a nossa vida. Então, Deus manda que ele volte ali, no monte, no silêncio, na voz suave. Deus manda que ele retorne e diz para ele: você não está sozinho. Eu tenho mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Vá e faça a minha vontade. Vá e resolva o problema, porque eu sou contigo. E Deus está falando para mim e para você nesta noite. Vá buscar a minha presença no silêncio. Descansa o teu coração para que eu possa falar com você e você vai compreender qual é a minha vontade. E você vai seguir na jornada. Você vai prosseguir e vai vencer todo mal, todo impedimento, tudo aquilo que quer te parar vai cair por terra, porque você está forte e renovado, segundo a palavra de Deus, mansa e suave, junto com você. Você não está sozinho, meu querido. Você não está só, minha amada. Deus está contigo. Ele está com você nessa luta, nessa peleja, nessa guerra que se parece muitas vezes com uma guerra tão intensa que você não vê saída, que você não acredita que vai conseguir vencer. Mas Deus está dizendo para mim e para você, em paz, no silêncio, busca a minha face e eu vou falar contigo. Amém, amados? Creia que o Senhor está no controle de tudo que está acontecendo e que a providência dele já vem chegando aí. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque nós sabemos que quando a luta é muito grande, a vitória é bem maior. E no nome do Senhor Jesus, nós somos mais que vencedores. Amém, queridos? Que Deus abençoe sempre mais a sua vida, te fortaleça, te dê graça, para que você possa prosseguir confiando nele em todo o tempo. Em nome do Senhor Jesus. Deus fiel, Deus poderoso, diante de ti eu coloco, Senhor, cada vida, cada coração. Pai, cada um que o Senhor trouxer diante deste vídeo, meu Pai, que entrar em contato com esta palavra, Senhor, vai trabalhando no coração dos teus filhos, vai tocando, Senhor, para que haja transformação, para que haja mudança, para que a confiança seja renovada, Pai, na vida do teu filho, da tua filha. Que eles possam, Senhor, aprender mais e mais que o Senhor é aquele que também fala no silêncio. O Senhor é aquele que tem voz mansa e suave, que acalma e restaura o nosso coração diante dos embates. E nos dá, Senhor, a orientação para prosseguirmos e para vencermos, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, visita este lar, visita esta família, joga por terra, Pai, toda investida do inimigo contra estas vidas, Pai. Renova as forças e dá a orientação que é necessária para os teus filhos prosseguir, lutar e vencer, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Deus, os planos, os projetos desta família, desta pessoa, Senhor, e da vida, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Esteja com eles, meu Deus, na jornada. Eu creio, Pai, que em nome do Senhor Jesus é para a vida e não para a morte. Que assim seja, no nome santo do Senhor Jesus. Eu oro pedindo e agradecendo, Senhor,
por cada vida e cada coração, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Eu quero te pedir que, se você assistiu esse vídeo até aqui, se você se interessou por esta palavra que vem do coração de Deus para as nossas vidas, que você possa deixar o seu like, que você possa se inscrever no meu canal, que você possa também compartilhar essa palavra para que ela chegue a mais vidas, mais corações que estão sedentos de ouvir esta mensagem da parte de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te dê vitória em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus.